franquia mais show de bola que marcou a infância de vários está voltando. Então nesse vídeo você vai conferir um resumão dos 3 filmes de Kung Fu Panda para se preparar para o quarto. Então ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e lançado em 2008 e com direção de Mark Osborne e John Stevenson, Kung Fu Panda começa com um detalhe bem legal na logo da DreamWorks, então corta para uma cena mostrando o Panda Po, um lendário e habilidoso guerreiro de Kung Fu, que derrota seus inimigos com a sua bravuragem e show de bolice. Mas isso na verdade é um sonho do Po, que sonhava em ser um guerreiro do Kung Fu e que idolatrava os 5 Furiosos, os 5 defensores do Vale da Paz, que é onde o Po vive. Vale a pena comentar que nesse universo de Kung Fu Panda não existem seres humanos, apenas animais que vivem como humanos. Macaco, louva-a-Deus, caça, víbora, tigresa. Bom, o Po, na verdade, trabalha junto com seu pai, o ganso Sr. Ping, vendendo macarrão ali pro Vale da Paz. Quando o Po acorda do seu sonho, ele mente e diz para o seu pai que estava sonhando com macarrão. Então o Sr. Ping vê isso como um sinal e fica todo feliz. Enquanto isso, no Palácio de Jade, onde o mestre Shifu e o mestre Oogway estão treinando os 5 Furiosos, o Oogway tem uma visão de que o ex-aluno e filho adotivo do Shifu, o Tai Lung, vai retornar. Então, sabendo disso, o Shifu manda um mensageiro até a prisão do Tai Lung, pedindo para eles reforçarem a segurança do local. Sabendo que o Tai Lung está voltando, o Oogway realiza um torneio entre os 5 Furiosos para decidir quem será o novo dragão guerreiro, o único mestre do Kung Fu que é digno de receber o pergaminho do dragão, o poder ilimitado que consequentemente será a chave para derrotar o Tai Lung. Basicamente, todo o Vale da Paz está ali para ver a cerimônia, e estão vendo isso, o Sr. Ping manda o Po, não para ver, e sim para aproveitar disso e vender mais macarrão. Após o Po sofrer para conseguir subir as escadas, ele finalmente chega lá em cima, mas ele chega bem na hora que os portões fecharam, então ele fica dando algum jeito para conseguir entrar e ver o show. Mas aí, quando ele finalmente consegue entrar ali no meio, o Oogway aponta o dedo para ele. Quem? Você? Eu? O Po apareceu bem na hora que o Oogway estava escolhendo o novo dragão guerreiro, e mesmo sem ninguém entender basicamente o que está acontecendo, o Oogway mantém a sua escolha e escolhe o Po. O Shifu acha que o Oogway se enganou e escolheu o Po por acidente, então ele fica tentando sabotar o Po, colocando ele em alguns treinos severos, treinos pesados. Os 5 Furiosos meio que ficam falando pra ele que ali não é o seu lugar, e o Po até pensa em desistir, mas aí, após uma conversa com o mestre Oogway, ele decide que vai continuar treinando e aos poucos vai se aproximando dos 5 Furiosos, os conquistando com seu humor, com a sua comida e com seu show de bolice. Com a sua aproximação com os 5 Furiosos, a tigresa conta para o Po quem foi o tal Tai Lung. Quando o Shifu estava ali na sua fase adulta, antes dos 5 Furiosos de fato aparecerem, um jovem bebê tigre apareceu na sua porta. Então o Shifu passou a cuidar dele como se fosse seu próprio filho, e a treiná-lo para ser um mestre do Kung Fu. Porém, à medida que o Tai Lung ia evoluindo, ele demonstrava alguns comportamentos não tão bons assim. E como o Shifu não conseguiu detê-lo, o Oogway o apagou e desde então ele está preso naquela prisão de segurança máxima. Por conta do seu passado, quando a jovem tigresa apareceu ali na sua porta para o Shifu cuidar e também treinar, o Shifu até resolveu treiná-la, mas ele acabou não desenvolvendo todo aquele amor e afeição como ele tinha pelo Tai Lung, por estar traumatizado com o passado. Falando no Tai Lung, enquanto vemos tudo isso, temos a famosa cena da prisão, que é inclusive uma das cenas mais famosas aqui da trilogia. O mensageiro, que é uma ave, chegou ali na prisão, e após o chefão mostrar o quão seguro é a sua prisão, uma pena do mensageiro acabou caindo, e, usando essa pena, o Tai Lung conseguiu se soltar e vai aos poucos subindo até chegar no topo da montanha, onde, após derrotar todo mundo, ele manda o mensageiro avisar para o Shifu que ele está voltando. Volta pra lá e diga que o verdadeiro dragão guerreiro
está voltando. Shifu é informado que o Tai Lung voltou, então ele tem uma conversa ali com o Oogway ali na sua árvore de pessegueiro. O Oogway faz o Shifu prometer que não vai desistir do Po, que vai treiná-lo para ser o dragão guerreiro e que não existem acidentes. E logo depois, o Oogway morre se unindo com as folhas em uma cena que é bem bonita. Ainda falhando no treinamento, o Po acha que é incapaz de aprender o Kung Fu, então, ouvindo isso, a tigresa reúne os outros 4 furiosos e saem para enfrentar o Tai Lung antes que ele chegue no Vale da Paz. Os 5 furiosos encontram o Tai Lung ali na ponte, em uma das cenas mais memoráveis aqui do primeiro filme, onde o Tai Lung consegue derrotá-los até que com facilidade. Beleza, ele passa por algumas dificuldades, mas fica bem claro que o nível dele é acima dos demais. Enquanto isso, o Shifu cumpre a sua promessa e passa a treinar o Po. E ao ver que ele tem algumas habilidades especiais, quando tem comida envolvida, o Shifu usa isso para treiná-lo. E assim, aos poucos, o Po vai melhorando e se aprimorando no seu treinamento, ao mesmo tempo que também vai se aproximando do Shifu. Após uma sessão de treino, os 5 furiosos, menos o Garça, aparecem ali meio que imobilizados. Aí o Shifu vai lá e consegue, né, acordar todo mundo. Logo depois, Po finalmente recebe o pergaminho do dragão, mas se surpreende porque não tem nada escrito. Ele apenas proporciona o reflexo de si mesmo. O Oogway era só uma tartaruga com parafuso a menos. Não. Hugo era mais sábio que todos nós. O Shifu fica desapontado, já que sua única esperança era que o Po lesse o pergaminho e conseguisse o poder ilimitado para derrotar o Tai Lung. Mas como não tem nada, né, não tem muito o que fazer. O Shifu então pede para os 5 e para o Po esvaziarem o Vale da Paz, enquanto ele fica no Palácio de Jade esperando o Tai Lung. Enquanto o Shifu e Tai Lung estão lutando um contra o outro em uma sequência irada, a primeira aparição do Tai Lung ali no Palácio de Jade, cara, é muito bem feita, e com o Tai Lung destruindo todo o palácio para se vingar do Shifu, em mais uma vez uma sequência bem legal, o Po fica ali conversando com seu pai. Nessa conversa, o Sr. Ping revela para o Po que o ingrediente secreto da sua sopa de macarrão com ingrediente secreto é, na verdade, nada, explicando para o Po que as coisas são especiais quando as pessoas acreditam que elas sejam. Então, com esse ensinamento, o Po entende a verdadeira mensagem do pergaminho, acreditar em si mesmo no seu potencial. Então, Po dá meia volta e vai até o Palácio de Jade enfrentar o Tai Lung. Você é um panda? O que vai fazer, garotão? Vai sentar em mim? Quem sabe? Vai sentar em mim? Quem sabe? O Po, então, ele usa o fato de estar com o pergaminho do dragão para conseguir chamar a atenção e tirar o foco do Shifu, né, ali do Tai Lung. Aí os dois, basicamente, lutam por todo o Vale da Paz. Na verdade, nem chega a ser uma luta, porque o Po fica fugindo e o Tai Lung fica, claro, né, o perseguindo. Mas aí, quando o Tai Lung consegue vencer o Po momentaneamente, o Tai Lung pega o pergaminho do dragão. Ele vê que não tem nada e fica incapaz de compreender o seu significado. Então o Po ressurge e consegue derrotar o Tai Lung com a sua show de bolice, finalizando com o golpe do dedo Uxo, o famoso Skadoosh. E o Po não matou o Tai Lung, e sim mandou ele direto para o Reino dos Espíritos, onde veríamos no terceiro filme que o Kai até pegou o Chi do Tai Lung. Aliás, o Tai Lung vai estar de volta em Kung Fu Panda 4, estou curioso para saber como e porquê, e vamos comentar tudo da sua participação, e também sobre o filme, no vídeo que sai quinta-feira aqui no Good Nerd. Então, se você é novo, já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder. E claro, se você está curtindo aqui esse vídeo, deixa um like e um joinha que de coração me ajuda demais. Escaduche. Após Po derrotar o Tai Lung, o povo volta para o Vale da Paz, e agora todo mundo passa a reconhecer Po como o dragão guerreiro e um verdadeiro mestre do Kung Fu, enquanto o Shifu, que ficou vivo, até agradece o Po e diz estar orgulhoso de quem ele se tornou, com o filme terminando com Po e Shifu juntos descansando. E só um comentário aqui, cara, ainda sobre o primeiro filme, o primeiro videogame que eu tive foi um PS2, e o primeiro jogo que eu joguei no PS2 foi justamente o jogo de Kung Fu Panda, e nossa, que nostalgia! Se você também já jogou esse jogo, me conta aqui nos comentários.
Com o sucesso absurdo do primeiro filme, é claro que teríamos uma continuação. Lançado em 2011 e com direção de Jennifer Hill Nelson, Kung Fu Panda 2 traz agora o Oogway na logo da DreamWorks e temos a introdução do Lord Shen. Por anos, os pavões governavam a cidade de Goron City, criando inclusive os fogos de artifício. Porém, o seu filho, o Lord Shen, percebeu que poderia usar os fogos para governar a cidade, usando os fogos como se fosse uma arma. Então, preocupados, os seus pais chamaram uma vidente, que previu que, caso Shen continuasse seguindo esse caminho das trevas, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Com isso, Lord Shen ordenou que todos os pandas fossem mortos, seja porque ele matou, seja porque os seus soldados mataram, para tentar impedir o seu destino. Mas ao impedi-lo, ele na verdade acabou o causando. Quando seus pais souberam do que ele fez, eles o baniram para sempre, mas ele avisou que um dia vai voltar e terá sua vingança. Encontre mais metal. A China será minha. Um tempo se passa e voltamos agora para show de bolice, porque agora o Po, como um verdadeiro dragão guerreiro, segue protegendo o Vale da Paz ao lado dos Cinco Furiosos. Mas aí o Shifu revela para ele que ele ainda tem um objetivo: alcançar a paz interior. Logo depois, eles saem para impedir uma manada de lobos que estava roubando metal ali na cidade, roubando a mando do Lord Shen. E quando o Po vê um símbolo no ombro de um deles, ele passa a ter alguns flashbacks do passado, acaba se distraindo e os lobos conseguem fugir. Então só agora o Po percebe que o Sr. Ping não é o seu pai biológico, afinal ele é um ganso e o Po, né, é um panda. Então o Sr. Ping conta como ele conheceu o Po, que o encontrou em uma caixa de rabanetes e sem saber o que faria com ele, e sabendo que ele era uma criança indefesa, o Sr. Ping resolveu cuidar dele e cuidá-lo como se fosse seu próprio filho. É um flashback bem bonito, é o famoso "tem um cisco no meu olho". Um bolinho, por favor. Tamanho dragão guerreiro. Enquanto isso, a gente volta a ver o Lord Shen, que agora reerguido, reagrupado, começa a sua vingança. Ele vai parar em frente ao castelo de Goron City, onde reencontra a vidente Falamácia e encontra os mestres Boitoró, Rino Trovão e Crocodilo. O Shen não conseguiria derrotá-los no mano a mano usando apenas o Kung Fu, porém ele usa o seu canhão e dispara uma bola de metal com fogo para matar o mestre Rino Trovão e tomar o castelo. E um detalhe bem legal, porque o mestre Rino Trovão não se mexe, não desvia da bola de fogo, justamente por não conhecer aquela arma. Então por isso ele acaba sendo atingido em cheio e, vai jogar no Vasco. E detalhe, mesmo Shen tomando o castelo, a Falamácia fala pra ele que ele será derrotado por um guerreiro preto e branco, que não adianta, ele não tem como fugir do seu destino. Quando eles ficam sabendo da notícia, Po e os Cinco Furiosos partem para Goron City para derrotar o Lord Shen. No caminho, o Po fica impaciente por não conseguir encontrar a sua paz interior, e ele desabafa com a tigresa sobre o conflito de não saber a sua verdadeira origem. O Po tá com um probleminha com o papai. Nunca tive problemas com meu pai. Talvez porque mamãe comeu a cabeça dele antes de eu nascer. Sei lá. Eles chegam em Goron City, passam por algumas aventuras e finalmente chegam no castelo, enquanto Shen fica sabendo que há um panda vivo. Antes, eles descobrem que o mestre Boitoró e Crocodilo estão ali presos, porém ambos se recusam a fugir, já que eles não têm a menor chance contra a arma do Lord Shen. Logo depois, Po e os cinco acabam sendo capturados pelos lobos, que os leva até Shen, onde finalmente temos o primeiro encontro entre Po e Lord Shen. Nos encontramos. E aí, tranquilo? Oi. Após uma conversa com Shen, onde ele decide que vai matar todo mundo sem mais nem menos usando seu canhão, o canhão demora para acender porque o louva-a-Deus fica toda hora ali apagando para ganhar tempo para a víbora soltar todo mundo. Mas ainda assim, mais uma vez, o Po se distrai com o símbolo, o que acaba causando um efeito em cascata. O Shen escapa e o Shen explode a torre de Goron City com seus vários canhões. Logo depois, a tigresa confronta o Po, pergunta o que foi isso porque
o Po se distraiu, e o Po revela que o Shen estava lá, que ao ver aquele símbolo, ele teve alguns vislumbres do passado com seus pais, e que o Shen estava lá, e foi por isso que ele se distraiu. A tigresa pede pro Po ficar ali, já que ele não tá muito bem da cabeça, enquanto os outros 5 tentam impedir o Lord Shen. Só que, né, conhecemos o nosso show de bolice, então ele vai ter a fábrica de armas onde o Shen está para tentar saber o que realmente aconteceu. Lá, o Shen engana o Po, dizendo que os seus pais não o amavam, enquanto ele, na verdade, estava ativando uma bola de fogo e atira em cima do Po, que acaba indo parar bem longe dali. Ele não morre por pouco, porque ele apareceu e foi resgatado pela Falamácia, que ainda mora naquela antiga Vila dos Pandas. E agora é que descobrimos tudo. No ataque de Shen, teoricamente, todos os pandas morreram, porém a mãe do Po o escondeu em uma caixa de rabanetes, se sacrificando para chamar a atenção do Shen e dos demais lobos para que o Po ficasse vivo. Mesmo com seu passado triste, Po usa isso para finalmente alcançar a sua paz interior. Achando que Po foi derrotado, o Shen reúne seu exército, o seu arsenal, os seus barcos e sai para conquistar a China. Porém, Po retorna mais sábio, mais experiente e transformado, usando isso para confrontar o Shen. Um panda está entre você e o seu destino. O quê? Agora temos o Vingadores Ultimato de Kung Fu Panda, porque o Po retorna e o Shifu também retorna. O Shifu que, antes de aparecer, convenceu o Boitoró e o Crocodilo a se unirem na guerra. Após várias sequências bem legais, inclusive esse take que, meus amigos, é show de bolice pura, o Shen, mesmo sabendo que os seus soldados seriam atacados, atiram uma bola de fogo, mandando todo mundo para bem longe. O Shen pode até ter perdido alguns navios, alguns lobos, mas ainda assim sobraram vários para ele começar a sua conquista. Quando ele vê que o Po não morreu, ele manda os seus homens atirarem bolas de fogo nele, mas Po, usando a sua paz interior, consegue manipular as bolas de fogo para jogá-las de volta nos barcos do Shen, assim destruindo todo o seu arsenal. Após ele jogar a última bola ali no barco principal do Shen, Po e Shen finalmente se reencontram. O Shen pergunta para o Po como ele conseguiu encontrar a paz interior, sendo que ele matou seus pais. E Po responde que as cicatrizes se curam, que você tem que deixar o passado para trás porque ele não tem mais importância, e que você tem que focar em quem vai querer ser agora no presente. Mesmo assim, o Shen parte para cima do Po, mas aí, durante a luta, um canhão dele acaba se desprendendo e está caindo em cima dele. O Shen se recusa a fugir, aceita o seu destino e acaba morrendo. Sim, o Shen morreu. Isso é que é ser durão. Bom, agora vitorioso, o Po não é apenas o herói do Vale da Paz, mas um guerreiro, mas um herói de toda a China. Quando ele volta para casa, ele se reconecta com seu pai, o Sr. Ping, dizendo que mesmo ele não sendo seu pai biológico, ele ainda assim é o seu pai, em mais um momento muito lindo. Porém, antes do filme acabar, bem longe ali do Vale da Paz, vimos que sobrou uma vila cheia de pandas, onde está o verdadeiro pai biológico do Po, o que dá um gancho para o terceiro filme. Kung Fu Panda 3. O segundo filme, cara, foi excelente e uma continuação veio. Demorou 5 anos, mas ela veio. Lançado em 2016 e mais uma vez com direção de Jennifer Hill Nelson e dessa vez também com Alessandro Carlone, Kung Fu Panda 3 começa com a piada do Po não gostar de andar de escadas, com ele mais uma vez sendo a logo ali da DreamWorks. O filme em si começa não no mundo real, e sim no mundo dos espíritos, onde vimos que o ex-rival e também ex-melhor amigo do mestre Oogway, o Kai, retornou e quer a vingança. Ele roubou o Chi de todos os mestres do Kung Fu que já morreram, inclusive até rouba o Chi do Oogway para poder voltar para o mundo real. Mas antes, o Oogway avisa que alguém vai aparecer e vai detê-lo. Quando ele volta para o mundo real, ele fica furioso, porque só o Oogway é lembrado, enquanto ele e todo o seu legado foram totalmente esquecidos. Talvez me conheçam como a Fera da Vingança. Fazedor de viúvas? Então voltamos para o show de bolice, onde vimos Po e os 5 Furiosos entrando em ação para comprar comida. E só nessa cena inicial, dá pra ver que esse filme tem um grande salto gráfico para o filme anterior. Esse aqui é muito melhor tecnicamente,
porém o roteiro é um pouco abaixo. Logo depois, o Shifu revela que vai dar a sua última aula, porque ele vai se aposentar e o Po vai assumir o seu legado como treinador dos 5 Furiosos. Só que o Po até tenta ensinar, mas ele não é muito bom. E quando no dia seguinte ele vai ver o seu pai, ele encontra um novo panda, que é o Pai Panda. Na verdade, o nome dele é Lee, mas eu vou chamá-lo de Pai Panda, que é mais engraçado. Inclusive, o primeiro encontro deles é bem engraçado, funciona dentro da história. Eu estou procurando meu filho. Você perdeu seu filho? Sim. E eu perdi o meu pai. Boa sorte pra você. Igualmente. Filho? Ah, meu Deus, é você mesmo! O Po fica todo feliz em finalmente conhecer o seu pai biológico, que diz que só achou o Po porque ele recebeu uma mensagem divina. Calma que vai fazer sentido. O Po conta que é o dragão guerreiro e o leva para conhecer o Palácio de Jade. Lá eles meio que brincam, na verdade destroem tudo, mas aí o Vale da Paz é atacado por zumbis de Jade do Kai, que são na verdade mestres do Kung Fu que tiveram o seu Chi roubado pelo Kai. O Kai consegue falar com eles através dos seus zumbis, e após o Shifu muito pesquisar, ele finalmente acha um pergaminho que fala sobre o Kai. Há muito tempo atrás, o Oogway teve um irmão de armas, um melhor amigo. Oogway se machucou durante uma luta, então Kai o carregou pelas montanhas até eles encontrarem uma vila de pandas, que usaram o poder do Chi para curá-lo, logo depois ensinando ao Oogway e também ao Kai como usar e como manipular o poder do Chi. Porém, Kai ficou ganancioso, querendo roubar o poder do Chi de todo mundo para ficar ainda mais forte. Então Oogway lutou com ele e o baniu para o reino dos espíritos. Caso Kai volte para o mundo real, ele só poderá ser derrotado por um verdadeiro mestre do Chi. Ouvindo essa conversa, o Pai Panda fala para o Po que ele pode ensiná-lo o poder do Chi, já que ele sabe, afinal ele é um panda. Mas para isso, o Po precisa ir para a Vila Secreta dos Pandas aprender a ser um panda de verdade. Então Po, Pai Panda e Sr. Pig vão juntos até a Vila Secreta dos Pandas. Quando eles chegam na aldeia dos pandas, a gente vê centenas de pandas ali. Tem idosa, tem criança, tem adulto, tem isso, tem aquilo. Então a gente vê que o Lord Shen foi um verdadeiro incompetente. Ele falou que ia matar todos os pandas, mas na verdade ele só matou uma panda, que foi justamente a mãe do Po, e de resto todo mundo ficou ali vivo e escondido. Essa parte do Po ali na Vila dos Pandas é um pouco arrastada, então vamos direto ao ponto. O Po pede para o seu pai, o Pai Panda, lhe ensinar o poder do Chi, mas ele insiste que primeiro o Po precisa aprender a ser um panda de verdade. Na verdade, o Pai Panda fica basicamente enrolando o Po. Enquanto eles estão nessa, Garça e o Louva-a-Deus vão atrás do Kai para tentar detê-lo ou pelo menos atrasá-lo. Lá, quando eles finalmente acham o Kai, Garça, Louva-a-Deus, Mestre Urso, Mestre Crocodilo e Mestre Frango são facilmente derrotados pelo Kai. Você jura que está com medo? Até o Mestre Frango está entrando e ele é um frango. Logo depois, o Kai chega no Palácio de Jade, onde logo de cara derrota o Shifu, o macaco e a víbora. Roubando seu X, ele destrói a estátua do Oogway e sai para caçar o Po. A tigresa foi a única que sobrou, ela foi a única que conseguiu escapar e o Kai não a viu. Então ela parte correndo o mais rápido possível para chegar até a Vila dos Pandas e, avisar ao Po. Quando a tigresa chega na Vila dos Pandas e pergunta se o Po finalmente aprendeu a dominar o Chi, o Pai Panda revela a verdade. Ele não sabe dominar o Chi, ele apenas mentiu para trazer o Po com medo de perdê-lo novamente. E com razão, o Po fica bravo. Ele começa a treinar sozinho, treinar meio que junto ali com a tigresa, enquanto o Sr. Ping e o Pai Panda se aproximam pela primeira vez, com o Sr. Ping falando que eventualmente o Po o perdoará. A tigresa fala que o golpe do dedo Uchi não vai funcionar no Kai. Então o Po, sem o dedo Uchi e também sem o Chi, passa a treinar os demais pandas, a bolar toda uma estratégia de ataque para derrotar o Kai e o seu exército de zumbis de Jade, usando as habilidades cotidianas dos pandas para usá-las no ataque. Tem uma sequência bem divertida dos pandas, derrotando os zumbis de Jade. Embora não faça muito sentido alguns pandas aleatórios derrotarem mestres do Kung Fu, mas enfim. O Po, ainda assim,
tenta usar o golpe do dedo Uchi no Kai, que revela que não vai funcionar, velho, porque o Kai é um espírito guerreiro e não um ser mortal. Mas aí, percebendo que o golpe do dedo Uchi não vai funcionar no Kai, o Po usa o cérebro. Ele então usa o golpe do dedo Uchi em si mesmo, mandando ele e o Kai para o reino dos espíritos. Lá, rapidamente, o Po perde a luta para o Kai. O Kai amassa o Po no couro, e enquanto ele está tomando o Chi do Po no mundo mortal, o pessoal consegue se conectar consigo mesmo, desbloquear o seu Chi, dizendo como o Po os ensinou a ser melhor, e assim eles conseguem salvar o Po de virar saudade. Eu sou o dragão guerreiro. Entendeu? Está vendo o dragão gigante? Agora, Po está conectado consigo mesmo. Ele conseguiu dominar o seu Chi para virar o verdadeiro dragão guerreiro, literalmente um dragão guerreiro. E agora, mais forte do que nunca, Po facilmente derrota o Kai, o humilhando no meio da luta, o fazendo se sobrecarregar com o poder do Chi, com o Kai virando pó e conseguindo libertar todos os outros mestres do Kung Fu. No reino espiritual, o Po reencontra o Oogway, e o Oogway revela que foi ele que mandou aquela mensagem divina para o Pai Panda, avisando que o Po estava vivo, e revela que escolheu Po como um dragão guerreiro, pois sabia que ele tinha potencial para se tornar um verdadeiro mestre do Kung Fu, e também, por ser um panda, ele tinha ainda mais potencial para aprender a dominar o Chi. O Oogway resolve que ia ficar ali, no mundo espiritual, descansando, na paz ali, tranquilinho, mas ele dá o seu cajado para o Po, que usa o cajado para voltar para o mundo mortal. Você é iluminado e tudo mais, eu sou só... Uau! Sério? O Po oficialmente assumiu o lugar do mestre Oogway, com inclusive até o Shifu pedindo para o Po lhe ensinar alguma coisa. Com o Po de volta, ele consegue restabelecer não apenas a paz, como também os pandas na sociedade, com o filme se encerrando com todo mundo ali no Palácio de Jade aprendendo Kung Fu e também aprendendo a dominar o Chi. Só achei meio estranho que o filme inteiro é sobre a dificuldade de dominar o Chi, mas aí no terceiro ato e também aqui no final, todo mundo domina o Chi na maior facilidade, mas enfim. Bom, é importante falar que desde essa época lá de 2016, sempre se falou que Kung Fu Panda sempre foi pensado para ser 6 filmes, para ser a primeira trilogia, a trilogia inicial, e depois ter mais 3 filmes para continuar a saga do Po. Ou seja, uma nova trilogia está se iniciando com Kung Fu Panda 4. Eu verei essa semana, mais uma vez, quinta-feira, sai vídeo aqui no canal, e eu tô bem curioso, cara, porque eu vi alguns comentários bem divisivos. Uma galera curtiu, outros nem tanto, outros acharam meio termo. Enfim, quinta-feira eu assisto, e ainda quinta-feira tem vídeo aqui no Good Nerd. Pra trás, que eu vou me dar um sacode. Vale a pena dizer também que existem vários curtas de Kung Fu Panda, alguns curtas que até expandem esse universo, sabe? Por exemplo, tem um curta que conta o passado dos 5 Furiosos, dos 5 Furiosos antes de fato virarem os 5 Furiosos. Tem outro sobre os mestres que apareceram no segundo filme, e assim por diante, sabe? Não é nada muito relevante, nossa, tem que ver para entender, mas caso você ache na internet com facilidade, vale a pena sim dar uma olhada. Mas me conta, qual é o seu filme favorito e qual o seu ranking da franquia Kung Fu Panda? O meu fica, em primeiro lugar, o segundo filme, segundo lugar, o primeiro filme, e em terceiro lugar, o terceiro filme, que na minha opinião é um pouco abaixo dos 2 anteriores. Mas outra franquia que tem o segundo filme, o melhor de todos, é aqui Jogos Vorazes. Cara, eu adoro essa franquia e esse vídeo aqui ficou excelente, assim como esse vídeo aqui comentando sobre a franquia Pânico. E cara, se você não conhece Pânico, assiste esse vídeo que depois você vai virar um grande fã da franquia. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!